E aí, galera, tudo bem? Deixa eu acender a luz para ver se dá uma melhorada, tá meio escuro, né? Seguinte, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje eu vou falar com vocês a respeito das independências na América Latina. Mas é o seguinte, eu vou dividir o conteúdo em dois grandes passos. Primeiro, eu vou falar de um país hoje, a aula de hoje eu vou falar somente da independência do Haiti. Nossa, meu cabelo tá horrível ficar se olhando, você percebe tanto que tá feio. Eu vou falar da independência do Haiti, tá? Uma ilhazinha ali no Pacífico, perdão, no Atlântico, que pertencia à França. Então, a aula inteira hoje, eu vou falar só do Haiti. Mas é uma independência tão diferente de todas as outras que merece, por mais que seja só um país, merece uma aula só para eles, tá certo? E na próxima aula eu termino o resto das independências da América Espanhola, mesmo ali América do Sul, sobretudo, tá certo? Falando um pouco de México e América do Sul, tá certo? Então, hoje, basicamente, nós vamos falar de Haiti, tá certo? Portanto, vamos conhecer um conteúdo completamente diferente, né? Nem sempre se fala tanto assim, mas que é extremamente interessante e extremamente importante, cada vez mais tem caído. Na lista de exercícios que eu mandei para você, tem um monte de questões de Haiti que tem caído muito, tá? Então, por isso nós vamos dar essa atenção especial. Tem caído mais do que a América Espanhola, de passagem. Lembrando, mandei já para vocês uma lista de exercícios, mandei para vocês também o slide da aula com todos esses conteúdos e vocês já sabem, sempre que precisarem de alguma dica, de alguma informação, tirar dúvidas, é só me procurar, eu ajudo vocês na hora que for necessário, tá certo? Esse é o meu objetivo principal, que vocês aprendam o máximo possível. Tranquilo, galera? Até aí? Então, bora lá, bora começar com as independências na América Latina e vamos falar do caso haitiano, o caso da independência do Haiti, tá certo? Bom, antes da gente chegar no caso do Haiti, na independência do Haiti, eu queria chamar a atenção para vocês para um conceito, né, que é o seguinte, é o conceito elaborado pelo Eric Hobsbawm. Quem é Eric Hobsbawm? Hobsbawm é um historiador inglês, né, talvez um dos principais historiadores do século XX, especialista, dedicou sua vida a escrever e teorizar a respeito daquilo que a gente chama hoje de idade contemporânea, não é? Só que ele divide a idade contemporânea, desculpem, ele divide a idade contemporânea em dois grandes blocos aqui. Quais blocos são esses? O século XIX, que ele chama de o longo século XIX, e o século XX, o breve século XX, tá certo? Por que longo e breve? Porque, olha só, tradicionalmente um século ele dura 100 anos, não é isso? Beleza? Então, geralmente começa lá no ano terminado 01 e acaba no próximo ano terminado em 00. Então, por exemplo, tradicionalmente o século XIX começaria quando? 1801 até 1900, certo? Então seria isso. Pois bem, só que, para ele, o século XIX não dura apenas 100 anos, ele dura um pouco mais, dura cerca de 125 anos. Por quê? Porque começa antes e termina depois do que tradicionalmente se diz. Por exemplo, a gente vê aqui que o século XIX começa para ele no ano de 1789. Para ele, então, um evento histórico de 1789, que é a Revolução Francesa, muda a história radicalmente e faz essa passagem de um século para o outro. E esse século e as suas características ali do século XIX vão perdurar até 1914, portanto, muito depois de 1900. O que está acontecendo em 1914 para ser essa ruptura, para ser o fim, né, desse período? Está acontecendo a chamada Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, para ele, o século XIX, o longo século XIX, dura 125 anos, está compreendido entre o início da Revolução Francesa e o início da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Segundo ele, isso também é muito interessante, este século ele tem início a partir de uma dupla revolução. Ele chama a atenção que duas revoluções vão ocorrer no mundo ali no final do século XVIII, início do XIX. E que duas revoluções são essas? De um lado, a Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de mais ou menos 1750, 60 e, sobretudo, 1770, não é? E a outra, a Revolução Francesa. Essas duas revoluções elas vão criar um novo universo, um novo mundo mesmo. Por quê? Porque vão transformar radicalmente a vida dos homens. No caso da Revolução Industrial, ela vai gerar uma revolução econômica, que é o surgimento do capitalismo industrial e a consolidação mesmo do capitalismo, certo? De um lado. E do outro, uma revolução na técnica, na forma de produção, a própria indústria,
E aí, como a indústria passa a produzir em larga escala, ela começa a introduzir tecnologias na nossa vida, ela começa a acelerar o nosso tempo, a acelerar os meios de transporte e etc. Então, tem uma grande revolução causada ali pela Revolução Industrial. O Hobsbawm até diz que é a revolução mais importante da história, tá certo? Ele consegue classificar dessa forma. Não necessariamente eu concordo, não concordo, mas ele diz isso, beleza? A outra revolução que vai surgir aqui é a Revolução Francesa, né? Iniciada lá em 1789, que vocês já viram ou vão ver, ainda não sei exatamente onde está o Pedro, mas vocês vão ver com o Pedro essa revolução. Bom, o que acontece? Desculpem. Essa revolução é uma revolução de cunho político e social. Por quê? Porque basicamente ela coloca em prática os princípios do Estado liberal. Ela coloca em prática, ela coloca em vigor a democracia liberal, pelo menos no período ali da chamada Convenção Nacional, mas também depois vem a monarquia liberal com Napoleão e etc. Não importa o modelo político, mas sim que eles conseguem colocar em prática o liberalismo, baseado em princípios fundamentais como isonomia, igualdade social, igualdade perante a lei, não é? E também princípios como soberania popular, que são a base dessa revolução. Ou seja, olha só, presta atenção, retomando. Para o Eric Hobsbawm, esse historiador que nós estamos discutindo, o século XIX surge a partir dessas transformações todas. Então, essas são as grandes características do século XIX. O liberalismo político-econômico, o industrialismo, a aceleração do tempo, a noção de soberania popular, isonomia, desculpem, e que vão caracterizar, portanto, o século XIX. Só que tem um detalhe, essas duas revoluções, elas nascem de um conjunto de ideias que tinham surgido no século XVIII, no século anterior, que é o chamado Iluminismo. Então, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa são fortemente influenciadas pelo Iluminismo. Então, o Iluminismo é uma ideologia, um conjunto de ideias que se constitui no século XVIII, mas que vai formatar o século XIX, beleza? Tanto é assim que o século XIX ele começa com um conjunto de revoluções na Europa, conjunto de revoluções liberais. É o que o Eric Hobsbawm tem 3 livros sobre o século XIX, tá? Que ele divide em eras. É a Era das Revoluções, que vai de 1789 a 1848. Depois, a Era do Capital, 1848 a 1875. E depois, a Era dos Impérios, de 1875 a 1914. Não vou entrar em detalhes com isso, vocês vão ver todos esses conteúdos lá com o Pedro. Só queria chamar a atenção é que começa o século XIX com um conjunto de revoluções liberais na Europa, ou seja, revoluções influenciadas pelas ideias iluministas, né? As chamadas revoluções, as ondas revolucionárias de 1820, 1830, até chegar no auge delas, a Primavera dos Povos, em 1848. Tá certo? Isso na Europa. Mas por que eu estou falando disso? Porque vai ter um reflexo dessas revoluções, dessas ideias iluministas e dessas transformações políticas também aqui na América Latina, como um todo. Desculpe novamente, eu vou continuar tossindo, estou com tosse hoje, tá? Então foi mal. Que é o quê? Esse reflexo vai ser a chamada Era das Independências. Ela começa em 1804, com a independência do Haiti. Ah, mas você deve estar pensando, Vitor, mas você já falou, já explicou lá em 1776, bem antes disso, a independência dos Estados Unidos. Verdade, teve. A independência dos Estados Unidos ela ocorre de maneira prematura, antes de toda a América passar por processos de independência. Ela acontece, inclusive, antes da própria Revolução Francesa. Tá? Então a gente não coloca ela dentro da Era das Independências, porque ela é um fenômeno único, tá? Um fenômeno apenas que acontece apenas ali e tal. Aí fica um bom tempo sem independência e volta em 1804 com a independência do Haiti, tá certo? E vai se concretizar, olha que curioso, vai se concretizar, vai finalizar todo o arco também na ilha onde está o Haiti, com a independência da República Dominicana em 1844, tá certo? Então, 40 anos ali, praticamente todos os países, todas as regiões da América Espanhola e portuguesa, inclusive Brasil, se tornavam independentes nesses primeiros 40 anos ali do século XIX. Beleza? Tranquilo? Então, o longo século XIX, a primeira parte dele é a era das revoluções na Europa, e na América é a era das independências, das quais nós vamos começar a falar agora, chamando a atenção, como eu disse, para a independência do Haiti. Meninos, Haiti é um nome que o país vai adotar a partir do momento que se torna independente em 1804.
Antes disso, ele era chamado de Santo Domingo, ou em francês, Saint-Domingue. Sei lá se é assim que fala, mas eu acho que é, não é? Então, a história de Santo Domingo, né, de São Domingo, é o quê? Bom, primeiro, é uma ilha, beleza, que quando foi descoberta em 1492 por Colombo, foi chamada de Hispaniola. Até quando a gente falava de Colombo, lá nas primeiras aulas do ano, eu li um trecho de um texto dele que ele citava a ilha de Hispaniola, né? Bom, e essa região, né, essa ilha, ela pertenceu à Espanha e tal, até que, em 1697, já no século XVII, os franceses que já habitavam a parte ocidental da ilha, né, eles vão dominar a região e vão separar Espanhola em duas porções. De um lado da ilha, da metade para cá, da metade ocidental, nós teremos São Domingo, colônia francesa, e do outro lado nós teremos a colônia espanhola, que continuamos chamando de Hispaniola, certo? Que vai dar origem à atual República Dominicana. Beleza? Tranquilo? Pois bem, essa região continua sob domínio espanhol, essa região da Hispaniola, que vai formar a República Dominicana, e a porção de São Domingo vira da França. Beleza. E como é que era essa colônia de Santo Domingo, né? Como é que ela era organizada? Primeiro, é uma colônia organizada no sistema de plantation. Nós já falamos disso infinitas vezes, mas não custa nada retomando. Quer dizer, custa alguns segundos apenas, então não tem problema. O que é a ilha de São Domingo? O que é o sistema de plantation que era implantado na ilha de São Domingo? 4 características fundamentais. Primeiro, latifúndio. Segundo, monocultura. Terceiro, exportação. Então, tudo que era produzido era voltado para exportação. E o uso de mão de obra escrava. Então, a gente já começa a entender como é que se deu esse processo ali. Você tem uma elite branca, beleza, que eram os proprietários de terra, basicamente, e que plantavam um monte de coisa ali. Em cada fazenda era sempre monocultura. Fumo, muito comum, o algodão, o açúcar e o café. Então, basicamente, eram esses 4 produtos. Claro, cada latifúndio dedicado a exclusivamente um desses produtos. Esses produtos eram quase sempre levados para a Europa, vendidos na Europa, beleza? E quem trabalhava ali? Os escravizados de origem africana, tá certo? Um detalhe que eu acho importante retomarmos aqui é o seguinte, é que essa pequena porção de terra, essa pequena ilha, era responsável por 2,2 de todo o comércio externo da França. Então, essa pequena região, é uma região muito pequenininha, ela era tão importante para a economia francesa porque ela era a mais poderosa, a mais importante do ponto de vista financeiro das colônias francesas, beleza? E basicamente a sociedade era formada seguindo um padrão típico de regiões de plantation. Você tem uma pequena elite, ali cerca de 4%, 30 mil pessoas, né, que compunham os colonos, que eram todos brancos, e se dividiam entre ricos comerciantes e ou latifundiários, geralmente eram até as mesmas coisas, os funcionários do Estado português e os sacerdotes cristãos, católicos, certo? Os padres católicos. E esses caras mandavam em tudo, eram a elite regional e tal. Abaixo deles nós temos uma massa de mestiços, também não era muito numerosa, tá? Beleza? Perdão, esses são 30 mil pessoas, os colonos são 40 mil. Esses mestiços, 30 mil pessoas, são livres e assalariados, mas sempre se dedicando aos piores trabalhos possíveis, o que eu chamei aqui de atividades subalternas. Seriam o quê? Eram marceneiros, ferreiros, viviam de um pequeno e localizado comércio, etc. Mas a massa da população, como vocês podem ver aqui, era composta por quem? Por negros escravizados, quase que exclusivamente se dedicando ao trabalho na agricultura, trabalho nas plantations mesmo, certo? Então nós temos uma massa de trabalhadores negros escravizados aqui na agricultura. Tranquilo até aí, meninos? Bora para frente, então? Bom, o que acontece? Por que nós vamos falar da independência do Haiti? Porque, cara, a independência do Haiti é um modelo único. Assim, não existe nenhum outro lugar que passou por um processo histórico parecido com o deles. É um modelo realmente único, não existe nada que seja comparável com a independência do Haiti. Por quê? Porque é uma independência que vai ocorrer a partir de uma revolta de escravizados. Então, por isso, a independência do Haiti, a gente vai dar essa atenção especial, ok? Então, porque ela vai nascer de uma revolta de escravizados. Ela se divide em 2 etapas, que eu chamei aqui, de acordo com a historiografia, de Revolução Haitiana, de 1791 a 1802,
e a independência de fato do Haiti em 1804. Mas isso não significa que o fenômeno de resistência à escravidão começa nesse contexto. O Haiti, apesar do seu pequeno território e ser praticamente todo colonizado e explorado, sempre existiu revolta de escravos e até quilombos, tá? E a resistência sempre foi muito violenta a essa dominação francesa, porque os franceses também eram extremamente violentos com os escravizados no seu território. Desculpa de novo. Bom, só para vocês terem ideia, olha essa trova, essa música cantada pelos escravizados de São Domingos, né? Olha como eles diziam, como é que eles cantavam aqui. Juramos destruir os brancos e tudo o que possuem, que morramos se falharmos nesta promessa. E o pior, triste, mas é isso que vai acontecer mesmo. Eles vão destruir o que não conseguir, os que não conseguirem destruir vão ser mortos. A gente vai ver um massacre violento aqui na história do Haiti. Beleza, até aí, meninas? Tranquilo? Então, bora para frente. Vamos falar, então, da primeira etapa, a chamada Revolução Haitiana, de 1791 a 1802. Por que esses caras vão se revoltar? Porque a vida deles era uma bosta, né? A maioria deles são escravizados, que viviam, né, sob um regime de violência tremendo, gigantesco, violentíssimo, né? As condições de vida eram péssimas. Esses indivíduos, eles tinham uma projeção de vida muito curta, né? Cerca de 10 anos de trabalho, ou seja, começou a trabalhar, você dura 10 anos, começou a trabalhar com 8 anos, vai durar até os 18. Então, a taxa de mortalidade era altíssima e tudo mais. Dentre esses indivíduos, começa a se destacar um homem chamado Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, ele era um negro alforriado, né? Ele nunca foi, na verdade, ele já nasceu livre, ele nunca foi escravizado, quer dizer, ele foi escravizado, se tornou livre, né? E ele vai entrar para o exército, vai virar um militar mesmo, negro. E esse homem, dentro do exército, ele vai se tornar uma grande liderança, sobretudo entre os homens negros do exército. Alguns historiadores chegam a afirmar que Toussaint Louverture é o maior general do século XIX, depois de Napoleão. Ou seja, o cara era brilhante mesmo na guerra. E ele vai ter um destaque ali no exército francês como um militar negro, beleza? No Haiti, ele vai ser o responsável por liderar uma revolta de escravizados, sobretudo de negros aquilombados. Ou seja, a galera estava no quilombo, organiza um exército e, sob a liderança de Toussaint Louverture, ataca as fazendas, matando os latifundiários. A matança é extremamente violenta. Uma coisa muito importante aqui. A Revolução Haitiana e a independência do Haiti são dois fenômenos extremamente violentos, sobretudo para os brancos. Por quê? Por causa desse ressentimento. Lembra que eu disse para vocês que aqui o massacre, a violência era enorme. Então esses caras, eles vão reagir com muita violência, certo? Sobretudo usando dos facões que eles usavam para plantar, para colher a cana, por exemplo, para se revoltar, e usando desses facões, sobretudo, para fazer o quê? Degolar, cortar as cabeças dos brancos e prender em estacas no meio da plantação para que todos pudessem ver, certo? Tanto é assim que a maior parte desses brancos que existiam em Santo Domingo acabam fugindo, beleza? Fogem, os que não conseguem fugir são todos mortos e a maioria deles degolados por essa revolta, por essa revolução, beleza? Tranquilo. Isso vai se dar em qual contexto? Ainda no momento em que a França transformava São Domingo numa colônia. Isso, presta atenção, 1791, tá vendo a data? Só que volta aqui um pouquinho. Ó, quando eu falei para vocês que começa a Revolução Francesa em 1789, tá? Ele vai se dar justamente durante o processo da Revolução Francesa, beleza? Então, se na França os caras estão defendendo liberdade, igualdade, fraternidade, esses escravizados daqui também vão desejar isso, beleza? Bom, a Revolução Francesa é dividida em várias etapas, não sei se vocês se lembram, mas basicamente a gente tem, no primeiro momento, a Assembleia Nacional, depois a Monarquia Constitucional, depois o período que a gente vai chamar de República, a Primeira República Francesa, ou Convenção. Essa convenção é dividida em 3 fases: Convenção Girondina, Convenção Jacobina e Convenção Thermidoriana, tá certo? Essa do meio, essa que está no meio, é chamada Convenção Jacobina, na qual a República ela passa a ser dominada por um conjunto maior de jacobinos. Beleza. Quem são esses jacobinos? Os jacobinos
são os caras da esquerda, digamos assim, né, que sentavam do lado esquerdo ali da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, e que eram os caras que tinham uma proposta muito mais revolucionária, no sentido de gerar menos desigualdade, de desenvolver direitos sociais, de garantir direitos políticos aos mais pobres, de permitir a participação política desses mais pobres na vida política, e também eram defensores mais radicais ali de ideais revolucionários. O grande líder desses caras, dos jacobinos, lá na França, era um cara chamado Maximilien de Robespierre, que em nome desses ideais vai promover um verdadeiro massacre contra aqueles que ele consideravam traidores da Revolução. Esse massacre vai ser chamado de terror, a fase do terror. Por quê? Porque cerca de 28 mil pessoas serão guilhotinadas nesse um pouco mais de um ano e meio que Robespierre estiver no poder. Bom, ele é um ditador, violentíssimo, crudelíssimo, beleza, real, verdade. Mas o que é verdade também é que esse homem ele tinha alguns ideais liberais, né? E com a Convenção Jacobina no poder, ele inclusive vai se aproveitar de um momento de que as colônias estão cada vez mais independentes por causa da própria Revolução, não havia um controle mais tão absoluto sobre as colônias, ele vai usar o quê? Ele vai usar desse contexto para abolir a escravidão. E ele acaba com a escravidão. Nesse momento, o Sandy Louverture, que já era o governante, de fato, aqui de São Domingos, ele acaba expandindo seu poder e conquistando toda a ilha, inclusive a porção que hoje faz parte da República Dominicana, que pertencente aos espanhóis. Beleza, então tá. E aí ele vai governar 1791, 1792, até 1799. O que acontece em 1799? Eita, vocês estão vendo minha filha chorar? Gritando aqui? Desculpa, essas coisas vão acontecer. Mas vamos lá. O que acontece? Em 1799, a Revolução chega ao seu fim. E ela chega ao seu fim com um desdobramento muito importante, que é o quê? Nós temos a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Nós já falamos da importância de Napoleão quando falávamos da independência do Brasil, né? Então, de novo, nós vamos falar de Napoleão aqui, tá certo? Bom, o que acontece? Então, Napoleão sobe ao poder e tal, e começa a governar. E ele começa a baixar um conjunto de leis, ele já, como ditador que era, ele começa a baixar um conjunto de leis que são controversas. Dentre essas leis, ele vai acabar, olha que louco, ele vai acabar com a escravidão, com a abolição, ele vai retomar a escravidão. Inclusive, essa lei de 1802 dizia em seu dispositivo que aqueles que eram escravos tinham se tornado libertos, eles eram reescravizados, não é nem que você vai comprar novos escravos, não. Os caras que estavam livres, que passaram lá seus 10 anos de liberdade praticamente, voltavam a ser escravos, certo? E aí, lógico, esses caras se revoltam, né? Mas para garantir isso, Napoleão pega 25 mil soldados, atravessa o oceano e invade o Haiti, certo? Nesse contexto, Toussaint de Louverture, com medo de um derramamento de sangue ainda maior, tenta resistir, não consegue, e aí ele acaba abrindo mão do poder e se autoexilando. Só que quando ele sai para o exílio, ele é preso e é morto a mando do governo napoleônico. Chega aqui ao fim esse processo que a gente chamou de Revolução Haitiana. Mas não acabou a história do Haiti. Por quê? Porque agora falta a gente falar da independência do Haiti. É aí que entra em vigor um outro líder também negro, não é? Também ex-escravizado, o general Jean-Jacques Dessalines. Ele tinha sido um soldado, um dos principais soldados do governo de Toussaint de Louverture. Eita, vocês estão ouvindo minha filha gritando aí. E minha esposa brigando com elas, porque eu estou gravando ela. Mas vamos lá, continuando. Então, olha só. Jean-Jacques Dessalines, que era um ex-escravo e que durante a Revolução Haitiana virou um general do exército de Louverture, ele toma o poder, né? Ele vai organizar uma massa de escravizados, de libertos e grupos populares mestiços, não necessariamente negros, e vai organizar um exército que vai atacar o exército de Napoleão, tá certo? Então, Jean-Jacques Dessalines reage à invasão napoleônica. E na Batalha de Vertières, em 1804, eles derrotam definitivamente o exército napoleônico, expulsam os soldados franceses daqui de São Domingo, e os últimos brancos que tinham, eles massacram todos. Eu vou ler daqui a pouco um trecho em que ele fala disso, dessa violência, não é? E
aí sim Santo Domingo se torna definitivamente independente, mudando seu nome para o nome que a gente conhece hoje, Haiti. Olha o que o Jean-Jacques Dessalines vai dizer aqui, né, num discurso dele. Salvei a minha pátria, vinguei a América. Nunca mais um colono europeu porá o pé neste território com o título de amo ou proprietário. Infelizmente, isso não é verdade, mas ele inicia o processo de libertação, certo? Pois bem, quando ele acaba se transformando, né, ali num país independente, qual modelo político ele adota? Uma monarquia, tá? Então, vai ter agora o monarca Jean-Jacques Dessalines como rei do Haiti, tá certo? Esse cara vai ter uma história muito controversa. Ele é amado e odiado. É amado por causa da sua coragem na luta contra o exército napoleônico. É amado por seus projetos de distribuição de terras, etc. Mas ele também era lembrado como uma figura extremamente cruel. Olha aqui o que nós vamos ler nesse trecho desse artigo que se fala sobre Dessalines. Vamos lá, vou ler. Dessalines foi uma figura controversa na constituição política haitiana. De ação política radical, orgulhava-se de empinar a cabeça dos colonizadores na cerca das lavouras de cana-de-açúcar da ilha. Então, cortava a cabeça e colocava nas cercas. Tal atitude rendeu atributos de personalidade atribuídos pelo Ocidente como ferocidade infra-humana, negro ignorante, alguém que conservava toda a ferocidade e barbárie da terra africana em que havia nascido, ignorância impenetrável e crueldade horripilante. Ou seja, ele era transformado nisso tudo, certo? Mas o que acontece é o seguinte, ele também foi responsável por fazer uma proposta ampla de reforma agrária para os alforriados, aqueles caras que eram escravizados e que agora não são mais, ele propôs, vamos dar terra para todo mundo. E por isso mesmo ele foi assassinado. E justamente por isso, ele também é um homem considerado heróico. Olha o que o texto diz. Seu assassinato na Pont Rouge foi apenas o pontapé inicial das dificuldades da gestão do Estado e o controle do poder político que acompanhou toda a trajetória política do Estado-nação haitiano. Ou seja, a partir do seu momento, o Haiti entra numa decadência que existe até hoje, a gente vai falar um pouco do Haiti hoje, tá certo? Então, como eu disse, ele propõe essa reforma agrária, e ao propor essa reforma agrária, ele acaba sendo traído por seus antigos aliados, que o matam e declaram uma república. Na verdade, essa república nunca foi, até hoje não é, de fato, uma república. É sim um conjunto de ditadores que vão se substituir, vão lutando pelo poder, com momentos mais ou menos cruéis, a gente vai falar do Baby Doc, que é um momento mais cruel, né, que vão se revezando no poder e vão garantindo a grande marca da história política do Haiti, que é a instabilidade política total. Tá certo? Beleza? Suave até aí? Bom, e com isso a gente termina essa trajetória histórica e vamos entender as consequências dessa independência. Bom, a partir da independência, o Haiti ele vai buscar renegar todo o modelo ocidental. Afinal, eles estavam cansados de serem violentamente explorados pela França. Então, eles vão abandonar qualquer projeto capitalista, qualquer projeto industrial e vão retomar a vida que eles tinham na África. Com acesso às terras, esses indivíduos vão retomar uma economia de subsistência. O que é interessante, inclusive, é que basicamente o comércio vai ficar inexistente. Tá? Então, a economia vai se estagnar ali mesmo. Segunda coisa, como eles detestavam tudo que estava em volta, né? Afinal, cara, eles foram escravizados, né? Como eles detestavam toda essa cultura ocidental e tudo mais, eles vão se isolar. Os haitianos não vão estabelecer contatos comerciais, culturais, políticos, sociais nenhum com o Ocidente durante muito tempo. E esse isolamento vai agravar ainda mais a economia, que vai ficar cada vez mais atrasada e mais fragilizada. Piorada ainda pelo constante caos político que eu acabei de falar para vocês. Né? São ditadores atrás de ditadores, lutando pelo poder, então causam muitas guerras civis e etc. E o único produto que eles tinham em larga escala, que era o açúcar haitiano, esse produto vai ter ali ao lado, um país vizinho, em Cuba, um grande inimigo. E com isso, o Haiti vai ficar completamente arrasado. Hoje, o Haiti é um dos países mais pobres do mundo, assolado por pobreza, doença, caos político e ainda desastres naturais, que eu vou falar mais para frente. Tá certo? Mas uma consequência interessante é aqui no Brasil. A gente vai falar disso de novo, quando for falar das revoltas de escravos no Brasil imperial. Vou falar disso mais para frente, ainda demora um pouco.
mas que é o chamado haitianismo. O que é o haitianismo? Era um medo que se desenvolvia entre as elites coloniais brasileiras de que, inspirados na revolução de escravos do Haiti, as populações africanas escravizadas no Brasil tentassem se revoltar e tal. E olha, o que é interessante, aconteceu. Nós temos algumas revoltas escravas que parecem ser claramente inspiradas na independência do Haiti. O caso da revolta de Manuel Congo, na Baixada Fluminense, o caso da revolta dos Malês, na Bahia, e etc. A gente vai falar sobre essas revoltas mais para frente. Não se preocupe. Tá bem? Tranquilo até aí, meninos? Bom, e hoje? E o Haiti hoje? Como eu disse para vocês, o Haiti é um dos países mais pobres de todo o mundo, certo? Tanto é assim que em 2004, o Brasil foi responsável por liderar uma missão em nome da ONU para a estabilização política e econômica do Haiti. A galera foi para lá, soldados brasileiros foram muitos, não é? Inclusive para poder tentar acabar com a guerra civil e gerar condições para que essa galera pudesse sobreviver, tá? Apesar de o exército brasileiro ter tido algumas denúncias na ONU por violência, etc., apesar disso tudo, a missão é considerada pela ONU, por incrível que pareça, apesar dessas denúncias contra os direitos humanos ali, né, de violação dos direitos humanos dos haitianos, apesar disso, a ONU considera que essa missão saiu vitoriosa, ela conseguiu coisas boas, ela conseguiu dar uma acalmada nas guerras civis dentro do Haiti. As coisas pareciam estar se arrumando, se tranquilizando, e há 10 anos atrás, em 2010, um tremendo terremoto vai se abater sobre o Haiti, matando imediatamente cerca de 100 mil pessoas e destruindo cerca de 70% da capital. A partir disso, nós teremos o quê? Um outro problema de saúde pública. Por quê? Porque vai faltar água encanada, vai faltar saneamento básico, esgoto, tudo isso, vai faltar alimento, gerando ainda um surto de cólera, que vai matar boa parcela também da população haitiana. Sem contar o aumento da violência urbana e da violência sexual, sobretudo, com essas mulheres desabrigadas e, inclusive, violência nos abrigos criados ali pela ONU, certo? Essa cena que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é uma imagem da capital no dia seguinte do terremoto. Olha a quantidade de mortos acumulados ali, né? Uma cena tristíssima. E uma outra, o homem brincando com os filhos no meio de toda a destruição. E aqui, e o que é interessante, o Haiti, a região litorânea, né, é a região mais pobre, diferente do Brasil. Geralmente você vai em cidade litorânea, as casas maravilhosas, os prédios maravilhosos estão na região litorânea. No Haiti é o contrário. Então, quem foi mais afetado, porque com o terremoto veio um tsunami também, quem foi mais afetado foi a galera que morava nessa região litorânea ali, nos morros e tal, parecem muito favelas, como vocês estão vendo aí, né? E aí olha a destruição dessas casas, né? O desespero e tudo mais. Beleza? Uma coisa realmente tristíssima. Tanto é que assim, cara, isso vai ser o ápice do que a gente vai chamar de diáspora haitiana. Lembrando, o que é o conceito de diáspora? É um conceito que originalmente foi utilizado para falar do povo de Israel, que se espalha no mundo a partir das invasões dos romanos, né? Mas diáspora significa literalmente dispersão de um povo. Um povo que está num lugar, então o povo do Haiti está lá no Haiti, começa a se espalhar no mundo, sobretudo na América Latina, né? Essa diáspora haitiana é uma coisa que não é recente, não é fruto apenas dos terremotos ou do caos de 2004. Vem desde os anos 70, né? Quando nós tínhamos uma cruel ditadura de um líder chamado Baby Doc, que é talvez um dos mais cruéis ditadores de toda a América Latina, certo? Além dessa questão política, havia também uma pobreza gigantesca, uma violência constante, as constantes guerras civis, a fome, as péssimas condições de vida, a falta de acesso à terra, tudo isso fazia com que esses homens saíssem dali, né, e fugissem para outros lugares. Mas, sem dúvida nenhuma, é na atualidade, nos anos 2010, que nós teremos o auge dessa diáspora haitiana. Inclusive, muitos deles vindo parar aqui no território brasileiro, tá? Só que o que acontece é o seguinte, se você vai no centro, assim, estou falando aqui de Goiânia, né? Se você vai no centro de Goiânia, você vai encontrar muito haitiano. E eu, não sei se eu falei na sala de vocês, eu lembro de ter falado em alguma das salas, que eu gosto muito de passear no centro das cidades. E eu já conversei com muita gente no centro de Goiânia, inclusive com haitianos.
e eles sempre me relatam casos extremos de violência. Tanto é que eu tenho uma ex-aluna que está fazendo um projeto de inserção desses haitianos aqui, refugiados haitianos no Brasil, para que eles possam ser inseridos na sociedade, então dar curso, dar um monte de curso profissionalizante, um monte de coisa, beleza? Bom, o que acontece é que esses haitianos eles vão se espalhando e vão chegar aqui no Brasil. E aqui no Brasil, cara, nós teremos uma tremenda xenofobia. Porque tem um detalhe importante da nossa cultura que é importante falar de maneira crítica, né? Nós brasileiros somos muito bons com estrangeiros. Quando o estrangeiro vem para cá, a gente recebe ele de maneira muito carinhosa, muito afetiva. Sobretudo se esse cara vem de um lugar branco. Se ele vem da Europa, se ele vem dos Estados Unidos. Agora, se ele é um pobre, se ele vem de uma região pobre, se ele é um mestiço indígena, um mestiço negro, um africano, alguma coisa assim, é muito comum que no Brasil a gente tenha casos gigantescos de xenofobia. E no Haiti, e com os haitianos aqui no Brasil, não seria diferente, tá? Ó, um trecho aqui isso aqui é uma reportagem jornalística, não é de um livro acadêmico, não, mas olha que interessante. A diáspora haitiana não é algo novo. Estima-se que cerca de 830 mil haitianos vivam nos Estados Unidos, 800 mil na República Dominicana, país vizinho, 100 mil no Canadá e 80 mil na França. O Brasil, que vem sendo o foco recente dessa imigração, é hoje o lar para mais de 35 mil deles. Esses números, se eu não me engano, são de 2010, 2011. Então, hoje deve ser muito mais que isso, tá certo? Olha só, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia parar um pouco a aula para a gente assistir uma reportagem de uns 8 minutos, né, do programa CQC, não sei se vocês assistiram quando vocês eram mais novos, que é um programa muito legal, que misturava humor e política de uma maneira muito interessante. O CQC tem uma reportagem sobre os haters, né? Tinha um quadro lá sobre haters, e tem essa reportagem que fala sobre a xenofobia no Brasil contra os haitianos. O que eu quero pedir para você? Faz um favor para mim. Pausa essa aula que vocês estão vendo agora, corre lá no YouTube e joga lá CQC, xenofobia, haitianos, Brasil, sei lá. E você vai achar esse vídeo, tá? Assiste esse vídeo, que é bizarro, é nojento, mas ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo no Brasil hoje, essa tristeza que é a xenofobia, beleza? E para a gente terminar, eu gostaria de colocar um trecho de uma música aqui, né? É uma música que é do Caetano Veloso com Gilberto Gil, mas que foi cantada em 2013 aqui no Prêmio da Multishow pelo Caetano e pelo Emicida, que é, assim, recentemente a coisa que eu mais tenho ouvido, inclusive, o disco amarelo do Emicida, ó. Dica para quarentena, quando tiver um tempinho, escuta o disco amarelo do Emicida, de cabo a rabo, é bonito demais. E se você tiver a minha idade, que não é o seu caso, tem uma música chamada Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é brilhante. Mas tá, não queria falar disso, voltando, olha só. Então aqui tem uma música chamada Haiti, que é um rap que o Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram em 93 sobre o Haiti, e que foi cantada em 2003 pelo Caetano com o rapper Emicida. Eu vou colocar um trecho aqui da canção, só um trechinho, não vou colocar ela inteira, e para vocês conhecerem, depois a gente dá uma olhadinha na letra rapidamente, para a gente acabar o conteúdo de Haiti, beleza? Peraí, eu não sei se está saindo o som, eu tenho que confirmar, então vou ter que sair aqui do compartilhamento, compartilhar de novo, e pôr o som. Vamos lá, vou voltar. Bora lá, agora vai. Se não tava, agora sai. Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado e nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se
isso. A letra, né, eu não coloquei a letra inteira, a letra é enorme, só pra gente ver algumas coisas aqui. A música chamou Haiti, né, e ela vai falando dessa questão racial, da violência que tem cor no Brasil, né, a violência maior contra os negros, ou mulatos, ou quase brancos, como eles falam aqui na letra, e também no Haiti. E aí o refrão é muito interessante, que é esse aqui, ó, tá? Deixa eu pôr a canetinha, né? Laser aqui. O Haiti é aqui, ou seja, as relações violentas raciais e a pobreza ter cor no Haiti também acontece aqui no Brasil. Só que também o Haiti não é aqui, ou seja, lá a situação é ainda mais grave, é ainda pior. Minha dica é, escuta essa música, abre a música aí, né, no YouTube, abre a letra e vai lendo a letra enquanto você escuta. A música é muito, muito, muito foda, tá certo? E aí, olha só, na próxima aula... e aí qualquer coisa que tiver dúvida sobre a história da música, essas coisas já sabe, me procura, ou compra o meu livro também, tô brincando. Mas me procura, tá certo? E é isso, a gente vai acabando por aqui. Na próxima aula eu trago para vocês, então, o resto da independência na América Espanhola. Falou, valeus, é nóis, meninos, tchau, tchau.